visita de um asteroide como o Apophis seria um super desastre, ainda assim pequeno demais para exterminar a nossa espécie. Se um asteroide maior nos atingisse em cheio, seria o fim da história da humanidade. Um asteroide desse tamanho abriria uma cratera de quase 160 quilômetros de extensão por 22 de profundidade. Segundo, ela atingiria a Terra com um impacto de 100 trilhões de toneladas de explosivo. Podemos dizer que é o equivalente a dar a cada homem, mulher e criança na Terra uma pequena bomba de Hiroshima para ser detonada. Seria só o início da destruição. Durante o impacto, ele iria criar essa gigantesca coluna de fumaça, cinzas e pedras incandescentes que subiria até o espaço. Alguns desses fragmentos iriam se espalhar e cair de volta sobre o planeta. Então, destroços flamejantes literalmente cairiam do céu, incendiando tudo o que tocassem. Grandes demais para incendiar-se em nossa atmosfera, esses pedaços de gelo e pedras abatem-se, rodopiando sobre uma desprotegida metrópole. Esta situação pode parecer improvável, mas as chances de um cometa passar raspando pela Terra são reais e as consequências drásticas. Embora um cometa seja basicamente entulho e gelo, sua superfície é uma concha de carbono que se forma à medida que os voláteis sob a superfície amontoam-se durante a sublimação. Evidências geológicas sugerem que grandes corpos, possivelmente cometas, já atingiram nosso planeta, destruindo muitas criaturas terrestres. Se acontecesse de novo hoje, tamanha colisão extinguiria toda a vida na Terra em questão de horas, talvez minutos. Como existem trilhões de cometas no nosso sistema solar, tal ameaça é muito concreta. Mas os cometas nem precisam atingir-nos para inspirar pânico. Por milênios, sua mera aparição no firmamento infundiu terror e confusão. Há cometas em nossa direção agora? Vivemos à sombra de um assassino à espreita? A melhor forma de responder essas questões é ir a um cometa, aprender mais sobre ele, talvez cutucá-lo com uma vara ou cortar-lhe um pedaço fora. Duas recentes expedições da NASA foram concebidas para isso mesmo. Mas em vez de cutucar o cometa com uma vara, os engenheiros da NASA quiseram direcionar uma sonda 6 vezes mais veloz que uma bala diretamente dentro do núcleo do cometa. Há cerca de 6 meses, engenheiros e cientistas têm monitorado e ajustado a trajetória da sonda Impacto Profundo rumo ao seu alvo, um cometa a 115 milhões de quilômetros da Terra. Estas não são previsões teóricas que saíram da caneta de um intelectual. Sabemos que pode ocorrer porque já aconteceu no passado. 65 milhões de anos atrás, um asteroide com quase 10 quilômetros de extensão chocou-se contra a península de Yucatán, no México. O impacto destruiu 75% das formas de vida da Terra, incluindo os verdadeiros reis do mundo, os dinossauros. Em 2002, um grupo de cientistas, astronautas e engenheiros se reuniu com o objetivo de dar aos asteroides o respeito que eles merecem. Há algo que possamos fazer para evitar que um asteroide se choque contra nós? Uma ameaça real se aproxima da Terra. Um gigantesco asteroide está se aproximando em nossa direção. E o que devemos fazer? Devemos nos preocupar? Ou será que a NASA e as autoridades internacionais vão resolver o problema e evitar o grande cataclisma global? Existem milhares de perguntas e pouquíssimas respostas. E as poucas respostas que temos não são totalmente concretas, são ainda hipóteses e certezas. Será que a humanidade caminha para a sua destruição? Será que esse asteroide vai trazer o apocalipse para o mundo? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Em 2004,
cientistas da NASA anunciaram que existia uma possibilidade muito grande de um gigantesco asteroide colidir com a Terra em 2029. Colocaram o nome deste asteroide de Apophis. Com algumas observações e cálculos adicionais, no entanto, os astrônomos concluíram que a chance do asteroide realmente atingir o planeta era quase nula. Mas a boa notícia trouxe outra preocupação. Segundo o relatório russo, a possibilidade de colisão de Apophis com o nosso planeta ainda existe, somente com uma data diferente, no dia 13 de abril de 2036. A previsão é de que em 2029, ao passar muito próximo à Terra, os 400 metros de diâmetro do asteroide irão atravessar uma espécie de buraco de fechadura, uma região específica do espaço na qual a gravidade da Terra alteraria a trajetória do asteroide. Logo, em sua próxima passagem ao nosso redor, a colisão iria ocorrer. O asteroide Apophis atraiu novamente a atenção dos cientistas recentemente. Este objeto cósmico, segundo os cálculos de uma série de especialistas, pode sim representar uma séria ameaça à Terra. O asteroide, que leva o nome de um antigo deus egípcio das trevas e destruição, é um enorme bloco de 50 milhões de toneladas e diâmetro de cerca de 300 metros. Em abril de 2029, dizem os especialistas, ele passará a uma distância de cerca de 35 mil quilômetros da Terra. E se o Apophis encontrasse exatamente na distância de 30 mil quilômetros da Terra, ele, como dizem os cientistas, pode cair no buraco da fechadura gravitacional. Nele, a força de gravidade da Terra é capaz de virar o asteroide para uma direção muito perigosa. Depois de alguns anos sendo observado, cientistas concluíram que o Apophis é sim uma ameaça real que pode acabar com a raça humana. Será que existe algum modo de impedir a colisão do asteroide Apophis com a Terra e evitar um grande cataclisma global? Segundo a NASA, existem muitos projetos para destruir o asteroide ou então mudar sua rota de voo. Porém, ao mesmo tempo, a NASA tem uma espécie de plano B, uma coisa que ela está fazendo à parte e mantém a população desinformada. Algumas informações vazaram que a NASA está preparando uma espécie de fuga. Por isso, existe toda uma preocupação em se colonizar Marte o mais rápido possível. Por que será? Será que realmente a possibilidade do asteroide colidir com a Terra é nula? Ou será que eles apenas nos deram a informação pela metade? Se esse asteroide colidir-se com a Terra, será um impacto de 65 mil bombas atômicas, semelhantes àquelas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Para falar melhor sobre esse assunto, vamos ouvir o nosso convidado especial, professor Carlos Barros, do canal Quase Tudo. Olá pessoal, olha só, dentre as áreas do conhecimento, a astronomia é uma das que eu mais admiro. E é claro que além dela, eu admiro muito a história, a sociologia, a antropologia, todas essas áreas de humanas. Que o universo é algo belo, isso quase todo mundo sabe. A lua e as estrelas, por exemplo, elas encantam os amantes, elas inspiram poetas e escritores. Mas a gente não pode esquecer que ao lado de toda essa beleza do universo, do cosmos, existe o mistério e a violência. Uma violência que nos ameaça todos os dias. Uma ameaça real. Uma ameaça à espécie humana. A gente sabe que há 65 milhões de anos atrás, um gigantesco asteroide atingiu a Terra. Uma colisão inimaginável. E segundo os especialistas, aquele asteroide tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro. O seu poder de aniquilação foi enorme. Levou os dinossauros à extinção e acabou com quase 70% das espécies. Perguntas que ficam no ar. Pode acontecer de novo? E o que aconteceria com a raça humana? Olha só, sobre a primeira questão, pode acontecer. Aliás, vai acontecer. E sobre a raça humana, dependendo do tamanho do asteroide, infelizmente será o fim da humanidade. E este fim do mundo não é uma ficção, não é uma pura imaginação. A raça humana
tem seus dias contados. A gente pode até dizer que a humanidade está com a sua data de validade vencida. E os próprios cientistas concordam. Estamos numa contagem regressiva. O relógio do juízo final está dando suas últimas voltas. Agora é claro que nós estamos sendo ameaçados todos os dias também pelas mãos do próprio homem. Basta lembrar aqui o aquecimento global. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo indica que o perigo vem do alto. Para você ter uma ideia, em novembro de 2015, um gigantesco asteroide passou raspando pela Terra. E o mais curioso e assustador nessa história, aquele asteroide de novembro de 2015, ele só foi descoberto em outubro, ou seja, um mês antes dele ter passado pela Terra. Uma pergunta, e se aquele asteroide viesse em rota de colisão com a Terra? Não haveria tempo para nada. Talvez uma catástrofe planetária. Eu vou te dizer uma coisa, o que os governos poderosos e a própria NASA nos informa, passa as informações, eu acho que é interessante a gente escutar. No entanto, a gente deve escutar, mas filtrar essas informações. Eu tenho dito isso em outros vídeos. Parece estar existindo uma espécie de movimento que comprova até certo ponto a hipótese do fim do mundo. Um estranho e curioso movimento das agências espaciais. Cada vez mais há uma busca frenética por planetas semelhantes à Terra, dentro ou fora do nosso sistema solar. E com relação a esses planetas que estão sendo caçados, que ele seja no mínimo habitável. E cada vez mais também se planeja colonizar o planeta Marte. Mas por que esse movimento? O que parece estar preocupando os cientistas? Na minha opinião, Apophis, o asteroide Apophis. Talvez a ameaça mais real e esperada pela grande maioria dos cientistas. Eu vou te dizer uma coisa, se os outros asteroides são uma possibilidade perigosa, o Apophis parece ser uma certeza. Certeza com data marcada, 2036. E aqui vale lembrar um detalhe, em 2019 o asteroide Apophis vai passar bem perto do planeta Terra. E será nessa passagem de 2019 que teremos ou não uma certeza de 100%. Olha só, se em 2019 o asteroide Apophis passar um determinado ponto próximo da Terra, haverá certeza, 100% de certeza, que em 2036 ele vai colidir com o nosso planeta. Infelizmente será a morte de bilhões de pessoas. Catástrofe global, o nosso apocalipse. Mas é claro, sempre podemos ter esperança. A esperança, inclusive, que os cientistas consigam desviar a trajetória do asteroide Apophis. De todo modo, a esperança que habita em nós nos faz querer acreditar na vida. E nesse ponto eu gostaria de passar a palavra ao tio Lu, saber dele a sua opinião, a sua interpretação sobre essa possibilidade do fim do mundo, especialmente vindo do céu, vindo de um asteroide. E aí, tio Lu? Obrigado, professor Carlos Barros. Baseando-se nessa reflexão, podemos chegar à seguinte conclusão ou questionamento. Será que a NASA está nos passando todas as informações que nós precisaríamos saber acerca desse perigo que vem do espaço? Garanto a vocês que não. Já falamos anteriormente que o planeta Terra é dominado por uma minúscula quantidade de pessoas, a elite global. Então, não é do interesse da elite global que todas as informações cheguem a pessoas comuns, como eu e você. Então você pergunta, tio Lu, o que devemos fazer para nos preparar? A resposta é, eu ainda não sei. A única coisa que podemos fazer no momento é procurar informação, pois uma informação adiantada com certeza nos dará vantagens e talvez alguma pequena possibilidade de sobrevivência em caso de uma colisão de asteroide ou qualquer tipo de situação apocalíptica que venha acontecer em nosso planeta. Você precisa se preparar, você precisa estar atento, procurar informações. Torcemos com bastante esperança que isso não aconteça, que isso jamais se aproxime da Terra. Porém, é uma possibilidade real e nem os cientistas podem negar mais isto. Existem vários astrônomos que trabalham independentemente dessas agências espaciais e já mantêm a população informada. Eles expõem coisas que a NASA evita falar para nós. Então, por conta desses astrônomos que são realmente comprometidos com a humanidade, a NASA ela não pode negar certos fatos que são
evidentes, que são emergentes. A única solução que nós temos no momento é procurar o conhecimento e, de certa forma, tentar nos preparar para qualquer situação catastrófica. Gostaria de agradecer a participação do professor Carlos Barros, que mais uma vez está aqui em nosso canal, e eu gostaria de convidar vocês a conhecer o canal Quase Tudo do professor Carlos Barros. O link está aí na descrição do vídeo. Se você gosta do trabalho do Tio Lu, eu tenho certeza que você vai gostar muito também do canal Quase Tudo do professor Carlos Barros. O link está aí na descrição do vídeo, não deixe de acompanhar ele porque é um trabalho muito interessante. E para finalizar, é necessário entendermos que o fim do mundo está próximo, mais próximo do que imaginamos. É algo real. Tudo se acaba. Em algum momento isso vai acontecer, seja nessa geração ou seja na próxima. Os sinais estão aí. As profecias bíblicas estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Então, apertem os cintos, minhas crianças. Vocês gostando ou não, já é Apocalipse. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da nossa creche de crianças obscuras. Por favor, nos ajudem a manter este trabalho no ar. Você pode estar nos ajudando através do Patreon. O link para que você possa entrar em nossa página do Patreon e se tornar um patrocinador aqui do nosso canal está aí na descrição do vídeo. Você também pode estar baixando o aplicativo do Patreon pela Apple Store. Com a partir de $2, você já nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu.